Todas. É um grande prazer, uma grande honra para o Ministério da Educação estar aqui. Obrigado à secretária estadual, ao secretário municipal. Estamos todos aqui muito felizes de participar dessa agenda. O ministro Camilo estava programado para vir, mas o presidente Lula o convocou para uma outra missão no exterior, representando o presidente. Ele vai ter que ir a Moçambique hoje para representar o presidente numa agenda oficial. Então ele pediu para que a gente viesse, eu e a Cátia, a secretária de Educação Básica, para a gente reforçar aqui o compromisso nacional de criança alfabetizada, a participação do Estado do Amazonas, a participação dos municípios amazonenses. Nesse é um programa muito importante que faz com que as crianças se alfabetizem até o segundo ano do ensino fundamental. Isso é muito importante, uma política muito importante do Ministério, uma política muito eficaz e é uma política que repercute em todo o ciclo educacional do estudante, ou seja, tudo aquilo que ele aprende nos primeiros anos, a alfabetização que ele tem nos primeiros anos, ela se reflete e ela tem impactos em toda a vida educacional do estudante. Então, nós que também implementamos o programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio, dependemos muito de que essas crianças sejam alfabetizadas na idade correta, sejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental, para que elas possam ter a sua trajetória educacional com mais tranquilidade, com maior proficiência, com mais aprendizado e para que cheguem no ensino médio mais preparadas e aí sim consigam galgar os seus sonhos, consigam ir para uma educação profissional, consigam ir para a universidade, enfim, decidir o seu futuro da melhor maneira possível. Queria passar aqui a palavra para a secretária Cátia, que vai falar um pouco mais do compromisso nacional. Muito obrigado. Obrigada, secretário Léo. É uma honra estar aqui de volta à minha terra, né? Manaus é o lugar onde eu pude mostrar o que é fazer educação de qualidade, principalmente aqui nesse CIMI que a gente inaugurou ainda quando eu era secretária da capital. E agradecer muito o professor Anderson, a gente acreditou muito no trabalho dele. O CIMI, ele simboliza para a gente aquilo que a gente acha que funciona na educação básica. Primeiro, é uma estrutura que permite educação integral, que é uma das políticas mais caras ao presidente Lula. Uma escola onde as crianças podem estar experimentando uma série de dimensões do seu processo de aprendizagem. E a gente queria muito que o nosso secretário executivo, que o ministro, conhecessem dentro do coração do Lago Azul essa estrutura. Depois do compromisso, foi uma determinação do presidente Lula para que nós enfrentássemos, nesse seu terceiro mandato, uma dessas principais chagas ainda no país, que é o índice de analfabetismo, que se estende ao longo da vida das pessoas e que isso começa na infância. Então, o compromisso, ele é um esforço de regime de colaboração da União, nós do Ministério da Educação, com o Estado, e está aqui conosco a secretária Arlete, da SEDUC, e os municípios. Está aqui o secretário da capital, o Júnior Mar. Estivemos agora numa reunião com todos os secretários do interior, prefeitos. O compromisso, a gente está aqui renovando esse laço, principalmente porque com as eleições do ano passado, vários municípios mudaram sua gestão, são muitos secretários novos e a gente está junto, apoiando esses municípios para cada vez mais reforçar o direito das crianças estarem alfabetizadas ao final do segundo ano. Então, é uma honra, uma alegria. Eu acho que a experiência que a gente vai viver aqui na escola e a reunião que a gente fez hoje com prefeitos, com secretários, com a capital, com a SEDUC, vai reforçar o Amazonas aí nesse caminho de garantir o direito à alfabetização das nossas crianças. Muito obrigada. Secretário, você que está nos recebendo aqui, se pudesse... Muito boa tarde a todos, que honra receber aqui na nossa escola o CIMI Viviane Estrela. Realmente aqui é uma escola que brilha, né, desde o nome, trabalho muito bem executado. Manaus está nessa força-tarefa aqui, como a secretária Cátia e o secretário Leonardo já mencionaram, juntos com a SEDUC, né, que cuida do território. E em nome do prefeito Davi, a gente está se irmanando aqui nessa força-tarefa, de mãos dadas, para realmente erradicar o analfabetismo no território amazonense. Manaus tem uma parte importante nesse território, e aí o MEC pensando como um todo de Brasil.
Nós temos bons índices de IDEB, né? Manaus foi a capital que mais cresceu no último IDEB e agora nós estamos focados também para nós crescermos bastante nesse combate ao analfabetismo. Temos índices que são altos e são superáveis, é um desafio importante que nós vamos vencer juntos. Secretária Kátia, secretário Léo, vamos juntos combater o analfabetismo e com certeza Manaus entra nessa empreitada aí com o Amazonas para nós apoiarmos os municípios do interior e vencermos de mãos dadas. Obrigado. Obrigado, secretário. Secretária, por favor. Boa tarde, meu cumprimento a todos presentes, dizer da satisfação de estarmos aqui, agradecer a equipe do excelentíssimo senhor ministro Camilo Santana, em nome do Léo, que está aqui representando o ministro. Muito obrigada pela sua presença. Em nome da educação, eu cumprimento aqui a nossa querida secretária Kátia e dizer que nós temos um compromisso em comum, que é exatamente o compromisso nacional da criança alfabetizada. Dentro do nosso programa Educa Mais Amazonas, que é um programa do Estado do Amazonas, e agora o programa Alfabetiza Mais Amazonas, quer dizer que nós temos aí 62 municípios juntos para que nós possamos elevar cada vez mais os resultados da educação do nosso Estado. Porque ninguém faz nada sozinho, nós precisamos dos municípios, o Estado e a União é a composição dos 5 mil e tantos municípios no Brasil e o Amazonas conta com 62 municípios. E o nosso compromisso aqui é, a cada dia, fazer com que as nossas crianças tenham essa oportunidade, visto que a nossa bandeira é da educação, é a bandeira onde nós precisamos juntos trazer todos que estão envolvidos, não somente os que já estão na educação, mas todos, as famílias, todos que realmente queiram fazer com que a educação continue transformando a vida de todas as pessoas, junte-se a nós. Então, nosso compromisso aqui também, enquanto governo do Estado do Amazonas e todos os prefeitos desse estado, é fazer com que o programa que vem do governo federal, que vem nos apoiar, não somente com recursos, mas também pessoalmente, com as suas equipes vindo até os estados, para que nós possamos juntos, enquanto Estado, coordenar essa política territorial que é a educação. Contem conosco. E o nosso papel aqui é juntos por uma educação melhor e para que nós possamos a cada dia mostrar que o futuro ele está exatamente na educação e as nossas crianças precisam de nós. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Vou passar aqui para as 4 perguntas feitas para inscritos. Boa tarde a todos. Ribeira Araújo, Blink TV. Eu sei que o assunto é analfabetismo, mas tem outra questão que está pendente na educação. Afinal, por que Manaus perdeu mais de 50 milhões do Fundeb? Foi só porque um formulário deixou de ser feito corretamente? E a outra questão é da perda de 41 milhões, que, de acordo com a denúncia do vereador aqui local da cidade, era para ter ido para o Fundeb, mas foi desviado para a saúde, mais exatamente do pagamento de planos de servidores. Como é que estão essas questões, secretário? Desculpa, mas era diretamente para o secretário. Mas sobre Manaus ele não tem um dado específico de cabeça, né? Não faz sentido. Sobre Manaus. Só Oi? Uma questão é porque o senhor disse em entrevista para a TV e essa questão seria conversada com o MEC. Por isso que a minha pergunta era diretamente. Fala sobre VAR, fica à vontade. Sim, a questão, o VAA é uma regra instituída pelo novo Fundeb em 2020, que faz um cálculo sobre qual repasse adicional terá que ser feito de acordo com a redução de desigualdade. São mais de 5.500 municípios, alguns municípios conseguiram reduzir a desigualdade nas suas escolas, outros não conseguiram, portanto esse é um cálculo que é feito nacionalmente. Agora o MEC está aberto para qualquer tipo de recurso, para qualquer tipo de discussão sobre os critérios da concessão desse VAR. Então nós vamos conversar, obviamente, com o secretário, saber o que aconteceu aqui em Manaus e ver como a gente pode superar isso para o ano que vem ou ainda de acordo deste ano. Nós temos 5.500 municípios, tem 1.500 municípios que não receberam VAR. Então a gente tem conversado com vários municípios, a gente está aberto a conversar com secretários municipais de educação para a gente entender e para a gente saber onde, de fato, não houve redução de desigualdade. Onde houve a redução de desigualdade, a gente pode rever esses resultados. Mas é normal que Secretário, boa tarde, secretário. É lei. Boa tarde, secretário.
senhor, há uma avaliação por parte de analistas políticos de que o governo comunica mal as ações. Né? Esse projeto do qual está sendo falado hoje, de criança alfabetizada, foi lançado há 2 anos. Vocês estão fazendo essa visita, que é importante. Mas eu queria saber se essa visita também está no contexto de tentar comunicar melhor as ações do governo. Tudo aquilo que a gente faz, a gente tenta comunicar da melhor maneira possível, mas não há uma orientação específica para fazer reunião com A, ou B, ou C, o município, ou o Estado, para falar disso. Nós viemos aqui para uma reunião técnica, tivemos uma reunião técnica hoje de manhã com vários prefeitos, vice-prefeitos, a totalidade dos municípios estava representada hoje de manhã lá no Tribunal de Contas do Estado. A reunião foi profícua, tivemos um bom debate, uma boa discussão. Conversamos com os secretários municipais, conversamos com os prefeitos para tentar melhorar a performance no programa. O nosso objetivo aqui hoje foi tentar fazer essa reunião técnica, conversar com esses atores envolvidos no programa para que a gente possa melhorar os resultados, não só do Amazonas, mas do Brasil como um todo. A Crítica TV... Olá, boa tarde pessoal, Renato, da Crítica TV. Já tem 2 anos de programa, queria saber qual é a régua que vocês têm utilizado para medir o que vem causando ele, o que ele traz de positivo ou negativo, os dados, sabe? Se reduziu, aumentou, como que faz essa medição e como que faz essa análise, essa régua do pré-programa e a vida depois do projeto? Obrigada. Boa pergunta. Eu acho que é até uma oportunidade para a gente explicar para as pessoas e convocar a sociedade para se envolver no compromisso conosco, né? Bom, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ele é baseado em 5 dimensões. Ele tem uma dimensão que é voltada para a governança e gestão do programa, fortalecimento da gestão. Então, ele funciona com um comitê nacional e comitês estaduais, envolvendo sempre União, estados e os municípios. Tem um eixo de formação de professores e professoras alfabetizadores, não só 1º e 2º ano, mas também professoras da educação infantil e professores do 3º, 4º e 5º anos para a consolidação do processo de alfabetização. Tem um eixo que é de investimento, onde o governo federal colocou recursos no PAR para materiais complementares para a alfabetização e para também a aquisição de cantinhos de leitura pelo PDDE. Cada sala de alfabetização deve ter um cantinho de leitura com um espaço adequado, com livros para as crianças. Tem um eixo de avaliação, que é onde a gente consegue ver o que está melhorando e o que não está melhorando. Nesse eixo avaliação, o INEP, que é o nosso Instituto de Pesquisas e Dados da Educação no Brasil, desenvolveu, junto com especialistas e professores alfabetizadores, um índice Criança Alfabetizada, equalizado ao SAEB. Então, hoje, todas as avaliações que são feitas pelos estados, e aqui no Amazonas é o SADEAM, ela tem uma equalização ao SAEB. Esse resultado é o resultado que a gente acompanha no compromisso. Houve uma avaliação em 2023, outra em 2024, e nós estamos trabalhando para fortalecer o movimento de avaliação que vai acontecer esse ano de 2025. E o último eixo nosso é reconhecimento. Ano passado, o governo federal entregou um selo Criança Alfabetizada para mais de 2.500 municípios e 14 estados brasileiros que aderiram ao processo, que se envolveram com essas ações. E esse ano, junto com esses processos, a gente também vai estar reconhecendo aqueles estados e municípios que vêm alcançando a melhoria nos seus resultados. Nós temos algum dado? O estado do Amazonas já tem seus dados, mas o governo federal ainda não divulgou. Gente, vamos partir para a visita agora. Como eu alertei, algumas salas são menores e aí a gente vai reduzir a entrada, né, de